Mas ela não apareceu, ela não está assistindo. Vê se ela está assistindo com Marina J. Linhares. Ela tem que estar assistindo para entrar. Então, você está assistindo, parece. Não sei o que é isso. MJ. Ou é engraçado, porque eu estou seguindo o Iguatemi. Ela tem que entrar no Iguatemi. Iguatemi, São Paulo, acho que É Iguatemi SP. Iguatemi SP. Iguatemi SP. Só mais um minutinho, gente, já vai dar tudo certo. Entrou? Vamos lá ver. Gente, eu estou com assistentes aqui para. Não, porque foi. Peraí, não foi ainda não. Peraí, foi. Agora eu mandei de novo. Ela tem que aparecer, a hora que ela estiver aqui que a gente vai ver. Ei, chegou! Opa! Conseguimos! Não, Que mas delícia! assim, literalmente, uma delícia. Pelo menos assim, a gente. Pelo menos assim a gente se vê. Eu acho que esse momento de fazer live é novo para todo mundo, mas a gente se encontra, é como tá pertinho, né? Tá funcionando. Não, um prazer falar aqui com você, grande amiga. Obrigada, Iguatemi, lisonjeada, para poder contar um pouquinho das nossas experiências, daquilo que a gente pensa de casa, né, Li? Vamos lá. Então, tá bom, vamos começar. Agora sim, estamos no horário certinho. Eu precisamos agradecer ao Iguatemi por esse convite delicioso de bate-papo. Nós fazemos parte da programação Iguatemi com você, dentro dos canais do Instagram, que a gente está aprendendo a lidar aqui e cuidar. E mais do que nunca, acho que nesse momento, a gente até vem conversou. Tá me escutando? Tá dando certo? Super, super. Então tá bom. A gente se conhece há muitos anos, há mais de 20 anos, não vou nem falar quanto tempo. E a gente sempre falou sobre todos os assuntos, sobre vida, sobre casa. E pensando no que falar hoje, por onde começar nosso bate-papo, acho que mais do que nunca, a casa, ela era nosso refúgio. A gente falava isso, de escapar do mundo para dentro de casa, para o nosso templo. E, de repente, o mundo virou de ponta cabeça e o mundo entrou para a nossa casa. A casa deixou de ser só um refúgio psicológico, essa sensação de proteção, de templo, de mundo, de deixar as coisas lá dentro da casa. Você, mais do que ninguém, trata desse assunto para criar livro. Travadinho. Tá falhando um pouquinho. Lissa, tá. Acho que você travou um pouco. Você está me escutando? Vocês estão conseguindo escutar do meu lado, do lado da Marina, ou só do meu lado? Responde aqui, coloca nas mensagens. Pronto, voltou, Mar. Voltou, ai que bom, que ótimo. Então, contando um pouquinho... Não, a gente pode ter algum... Pode ir lá, vamos embora. As casas hoje, nesse momento, elas sejam um ninho mais do que tudo. Eu acho que o homem, né, essa essência bicho, ele quer proteger a alma nesse momento tão maluco, tão diferente, né? Eu acho que nem filme de ficção científica a gente imaginou estar vivendo isso. E então, nesse momento, a gente se volta para dentro e, de novo, olha para essa casa que tem que fazer multifuncional, que tem que abraçar a família e trazer o ambiente de trabalho, o ambiente de lazer. Eu acho que tudo isso muito novo e estamos nos adaptando. Mas eu percebo muito que é uma adaptação que vem acontecendo e, de repente, agora no Covid, ela passa a ser importante e imediata, né? Eu acho que é um movimento.
E quando a gente está aqui juntas, fazendo essa conversa com essa tecnologia, né, a gente percebe que a tecnologia dentro da casa ela é fundamental. Ela nos permite exercitar, trabalhar, e ela vem de uma maneira meio... Ela está aqui para nos aproximar, para facilitar, para podermos fazer os Zooms, para estar perto de equipe, mas a casa ela precisa da suavidade. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem primeiro aquela primeira fobia, aquela questão muito de fios, e hoje não é nada disso. A tecnologia é invisível, ela está aqui para ajudar. Alguns anos atrás, até com você, nas nossas viagens, em Milão, a gente foi visitar um espaço da Lee Edelcourt, criado para a Google, que ela chamou de software. O que o software falava? Falava justamente disso, dessa tecnologia suave, redonda, gostosa. Quando você vê uma peça, né, um telefone ou um controle, ela era desenho puro, lindo, mas ela era delicada, suave. E ela estava ali pro uso. Ela era invisível. Então, a importância disso para mim foi fundamental e me lembro toda hora desse momento. Você tocou em 2 pontos super importantes, Má, que eu queria tocar, e eu estou vendo as mensagens aqui, super bacanas, tem um monte de gente entrando, já dando dicas, já falando, e acho que isso a tecnologia é muito legal, é nos aproximar e a gente pensar juntos, a gente divide muito, a gente divide viagem, a gente discute muito o mundo, e aí eu voltei para o back to the basic, para o básico, para entender casa, a palavra casa, que pressupõe conforto, e conforto na etimologia da palavra é de confortar, de apaziguar, de acolher e aconchego. Até desculpa, não consegui ler o nome, colocou casa é aconchego. E você fala isso e falou isso desde que eu te conheço, que a casa é aconchego. E o mundo também mudou, e eu tenho discutido isso muito, que esse momento talvez seja muito disruptivo, a gente saiu de uma energia super rápida, super veloz, super acumuladora, quase uma energia masculina, e muito no começo desse ano, ainda em Milão, porque lá é um pouco lugar de deslocar a tendência, a gente falava do design gentile, de um design acolhedor. Isso que você colocou agora da forma redonda, que a tecnologia não espanta mais, porque ela não vem na forma de um supercomputador, ela é de um controle um pouco redondo, das formas um pouco mais orgânicas, um pouco, às vezes, imperfeitas. Como que você, eu sei, porque eu vivo muito disso, eu acompanho, mas eu queria que você contasse, traz esse aconchego para todo mundo que de uma hora para outra passou a viver a sua casa 24/7, 360, todo o tempo, todas as 24 horas do dia, e dividindo com todo mundo ao mesmo tempo agora. Como que é um pouco de dica, de conselho, a sua visão disso, para a gente tornar essa casa mais redondinha, mais aconchegante, mais gostosa? Ali eu me sinto meio redundante, né? Aconchego, conforto, bem-estar, respeitar muito a própria vontade, respeitar muito aquilo que se é. Eu acho que a casa, para inglês ver, ela não existe mais, né? A casa Sim, hoje é a casa democrática. A gente trata criança, adolescente de uma maneira muito próxima. Então, a maneira que se usa a casa, o serviço que se quer ter dentro da casa, tudo mudou demais. E hoje, mais do que nunca, está óbvio isso, né? Nesse momento, para se trazer conforto para essa casa orgânica, mas a casa ela não tem que ser orgânica só agora, nesse momento, ela tem que ser sempre. Ela tem que ser esse ser em movimento. Por quê? Alguém cresce, alguém envelhece, né? Esse ciclo, ele é tão natural, a casa tem que acompanhar isso. Então, a casa, hoje, pensando nessas famílias em quarentena, ela está nesse movimento. Então, eu preciso criar escritórios, eu preciso criar
espaços de meditação, tem gente que tem mais espaço, menos espaço. Então, os pequenos prazeres, eu acho que eu adoro essas duas palavrinhas, falar dos pequenos prazeres. A gente fala muito, né? A gente conversou um pouquinho antes, eu com essa mania dos cheirinhos, a música, a luz, tudo para mim fala disso. Então, que conselho eu daria? Eu me lembro do hug, aquela palavrinha escandinava, esse conceito escandinavo que fala justamente de vamos acender uma vela num jantar, vamos criar um cantinho com uma almofadinha diferente. É a gente exercitar o bem-estar de maneira muito simples, né? Então, eu aprendi há pouco tempo, Hug, e eu achei que eu sou tão... Eu acredito tanto nisso, porque o escandinavo, ele tem a grande maioria do ano dentro de casa, porque o clima, eles não têm sol. Sim. Então, a quarentena para eles deve estar mais fácil do que para a gente. É um exercício, exatamente, já é um exercício deles. Então, para a gente aprender a arrumar uma mesa bonita, mesmo sendo um dia normal, eu sei que dá às vezes um pouquinho mais de trabalho, mas dá tanto prazer. Eu acho muito bom é esse o caminho, pensar nisso. Quem sabe esse momento dessa convivência intensa com a casa e esses pequenos prazeres que você fala, que para mim é aquela casa sensual, que eu lembro que eu comprei um livro de uma das papisas da decoração, que eu até te contei quando eu tinha 17 anos, com a Alice Crawford, que é o grande nome da decoração, que ela foi o fato que para mim sempre foi muito claro, mas ela trouxe a profissão como de decoradora, de interior designer, num patamar seria vida das pessoas, com o humor das pessoas. E mais do que nunca, a gente está vivendo um tempo muito difícil, com muitas emoções. Assim, tem dias que realmente você está baqueada, você está tomando decisões difíceis no trabalho, difíceis na família. Às vezes a filha está sem escola, está mudando tudo. E o que a gente traz para esse dia? Então, a casa como sensual, como sensorial de todos os sentidos. Então, eu sempre brinco de você com os seus cheirinhos, ou o cheirinho do bolo saindo do forno, ou aquela velhinha acesa assim, numa mesa bonita. Isso não tem muito a ver com espaço, com tamanho, mas tem com rituais. Isso que eu acho que a gente precisa se reaprender. E você vem trazendo isso, vem falando isso com uma maestria ímpar, da casa como sinônimo de gente, de templo, que esses rituais do dia a dia possam nos ajudar a enfrentar tudo isso que está lá fora. Então, de repente, a memória é a memória de uma vela gostosa que estava na casa na hora que você chegou, de um bolo saindo do forno. Como que é isso em relação... E aí eu vou só já entrar numa outra parte, dizendo muito de você, que eu acho uma das coisas mais bacanas e mais lindas do seu trabalho, que ele diz muito menos de você e muito mais de quem vive nele. E eu experiencio isso, vivo isso até na minha própria casa, ou seja, reflete muito o espelho de quem está lá. Como perceber e como tentar descobrir esse eu de cada um e colocar numa casa dos seus clientes. Deixar o seu de lado, o seu ego e entrar na vida dos outros. E com certeza eu tenho conversado com muita gente, muitos arquitetos, muitos amigos nossos, e eles têm me dito assim, que clientes têm ligado dizendo obrigada pela minha casa nesse momento, obrigada por me trazer paz. Como é seu processo? Como que você faz isso e como que você entrou na decoração? Como você abraçou isso de corpo, e alma e coração? Conta pra gente, vai. Histórias, respeitar bagagens tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que gosta de guardar essa bagagem, tem gente que não. Eu sou uma pessoa que carrego minhas bagagenzinhas e eu brinco que
todo mundo tem seus pinguins de geladeira, tem uns menos, outros mais. Então, no fundo, eu vejo as pessoas chegam né, no escritório com aquela listinha, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas aí eu falo, pera, vamos voltar atrás, vamos conversar diferente. Como você vive hoje? O que é bom para você? O que te dá prazer? Vocês recebem, não recebem? Tudo isso faz diferença no fazer uma casa, né? Então, eu acho que eu tenho muito prazer em contar histórias. Eu acho que menos do que decorar é uma contação de história. É óbvio que no fazer uma casa a gente tem ergonomias, estéticas. Eu levo muito a sério, você sabe, respeito muito a boa arquitetura. Eu adoro falar, eu sou decoradeira, né? Mas valorizo a boa arquitetura. Eu falo que a boa arquitetura a gente entra de luva e bolsa. E a nossa função é colocar a proporção humana dentro dessa boa arquitetura e o uso humano. Aí tem curadoria, tem mil coisas para se pensar, né? Uso. Você sabe que, refletindo um pouquinho antes, esperando a nossa entrada aqui, a questão da estética. Eu sou uma esteta, eu sou uma pessoa que eu posso estar no lugar mais simples, eu vou dar uma ajeitadinha, eu mudo o quarto de hotel de lugar, né? Quando, né? Mas, lógico, a estética é fundamental, o belo. No livro que eu fiz com parceria com a Noemi Jaffe, Baba Vacaro, Rui Teixeira, o ano passado, é um livro que fala dessa vontade de curar, né, dessa curadoria que eu faço quando vou fazer uma casa, um pouco da minha visão em viagens, e eu tinha que ter te levado para essas viagens, porque já fizemos tantas juntas, aprendemos tanta coisa junto, e eu tanto com você. Mas a Noemi falava um pouco disso. Por que a gente quer que a casa seja bonita? Aí eu fiquei pensando se a natureza não nos ensinou a querer o belo. Eu não sei, tentei fazer uma analogia maluca, mas não cheguei a lugar nenhum. Então, resumidamente, eu acho que eu gosto de gente, eu gosto do belo e eu gosto de contar história. Então, no meio disso tudo aí, eu faço decoração, entendeu? Não, primeiro, decoração é super importante, é decoração mesmo. Decoração, é isso aí. Falar o coração. E tem uma responsabilidade muito grande, que às vezes as pessoas não se dão conta. Você está trabalhando Me sinto no muito coração responsável. da vida familiar da pessoa, né? Então, isso... e beleza, aí aproveitando um pouco, eu até conversei essa semana aqui com a Lia, dentro do canal Iguatemi também, para mim é muito importante. A beleza é fundamental, e aí, por que ela importa? E, especialmente nesse momento, não é ser blasé. Eu tenho a sensação que a beleza carrega com ela um ar, um positivismo, uma vontade, um otimismo que fala assim, a vida vale a pena. Quando você olha, pode ser um pôr do sol, como está lindo agora, uma árvore linda da sua, um móvel belo. Eu percebo... fala. Desculpa. Não, às vezes falha aqui. Uma... Eu percebo que o humano tem a competência de nos emocionar. Eu sempre falo que tem aquele museu em Teshima, né, no Japão, que é uma estrutura branca e gigantesca, que você entra descalço e tem gotículas no chão. Aquilo teve um poder de me emocionar. Então, eu acho que trazer felicidade dentro de uma casa é muito bom, né? Poder trazer muito... me preenche muito isso. Eu acho que deve ser muito gratificante para você que proporciona, mas sobretudo para quem recebe nesse momento, ele é quase muda a vida, entendeu? Você chega num dia, que a gente estava falando agora, de um dia difícil, que são dias difíceis que a gente está vivendo. Dias difíceis. E por isso que a gente fala no conforto dos nossos lares, quer dizer, no conforto das nossas casas, ou assim, aquela vontade de voltar para casa, quando você está tudo muito complicado, você fala, eu quero ir embora, é um privilégio. É um privilégio ter essa casa que nos abraça, né? Que nos protege, que apazigua a alma.
Exatamente, que acalma e apazigua a alma. É. Eu queria aproveitar, Má, eu vou ter que ler porque eu não vou decorar, que eu não decorei, e eu queria falar a ipsis literis, porque uma das definições mais lindas que eu li sobre o trabalho de decoração, sobre o seu trabalho e sobre você, foi dita por você mesmo, e que faz muito sentido hoje, que a decoração é o pacote de uma vida. Pessoas têm suas referências e seus apegos. Impossível cortar esses laços com suas histórias. Sou como uma curadora de vidas que procura desvendar mistérios de cada cliente e encontrar o eu em cada casa. Então, eu acho que para mim isso tocou a alma desse momento, né? Você tinha me perguntado entre aquilo, como é que eu comecei a história da minha vida no trabalho. Da sua vida. Entre achar que eu ia trabalhar com fazenda e ser poetisa, muito, muito incompetente nesse caso, aí a gente adora escrever. Mas a poesia me interessa, né? Adoro ler, mas quando eu falo de como eu comecei a trabalhar, você me pergunta como foi essa história, eu não tenho certeza de como foi, como aconteceu. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de administração, a mãe de um amigo precisava de uma assistente de decoração, eu queria trabalhar. Eu comecei aos 18 anos, nunca mais parei. Né? Eu tenho 45, quando eu falo, eu tenho mais de 25 anos de trabalho, eu falo, mentira, eu juro, eu tenho. Eu sou de prova, porque eu lembro a primeira casinha. E então, como não tem a casinha vermelha, como eu acompanhei essas mudanças, e não tem a ver com tamanho, né, Má? Não tem a ver com... Eu acho que tem a ver com essas sensações, com um pouco de tudo. Eu tenho algumas perguntas que adolescentes me pediram para falar para você. Ai. Pergunta para a Tia Má como ela vê a casa hoje, que precisa ser tudo, que tem que ser flexível. Na sua época, como se nós fôssemos de outro planeta, fala que eu de outra não época. Estou entendendo isso, né? Tem sala de jantar, sala de estar. Hoje não tem mais isso, é tudo junto. Se eu tivesse que projetar uma casa, se eu quiser, isso 20 anos e 18 anos me perguntando para conversar com você. Como seria uma casa hoje, antes ou depois de tudo isso, para a visão delas, assim, uma casa não tem mais essas divisões, não existe mais a sala D. Mas né? isso não é por causa do que a gente está vivendo. O que já acontece já faz muitos anos, tá? Eu acho que vivemos num metro quadrado caro, queremos fazer uso 100% dele, então não cabe mais aquilo que não se usa. O que talvez se mude a gente está aprendendo os home offices. Eu nunca me imaginei trabalhando de casa e percebi possível, então talvez realmente eu passe a usar mais minha casa, mas no momento que se saía de casa às 8 da manhã para se voltar 6, 7, 8 da noite, né? No nosso caso, o que acontecia? Como eu tinha áreas, os buracos negros, eu brinco sempre, eu falo, detesto buraco negro nas casas. Eu acho que o Feng Shui, eu tenho certeza que não gosta disso. Eu penso em tudo. Porque, como assim, hoje é metro quadrado, então não. Eu quero que a cozinha seja a cozinha da família, a sala da família. Sim, temos os quartos, as áreas privadas. Eu acho que aí entra a questão do indivíduo, né? Pessoas que precisam trabalhar, basta um fone. Pessoas que não, precisam estar fechadinhas. Os DDAs, eu tenho alguns aqui em casa, então é um exercício. Mas a casa, essa democracia do uso, ele não permite parede. Parede está ficando em desuso, né? Sim, aí a gente não tem lugar para pendurar quadro. A gente vai resolver os problemas um de cada vez. Mas vamos voltar aos cavaletes de vidro da Lina, que se vê vamos por trás. A super Lina. A Lina que fez essa cadeira, a tripé em que ano foi feita, Alissa? 51, foi para casa dela, para casa de vidro. É de uma simplicidade, de um conforto.
é uma peça para se ter em qualquer casa. Leve, móvel. Móvel. Importante Não, isso, né? e ela te dá um conforto diferente, né? Quase uma rede, um conforto Tem relaxado, que é o conforto de movimento. casa. E tem Exatamente. movimento. É fácil de ninar. Olha que É. interessante, a gente falou de Lina, eu não consigo escapar muito de Lina, que é a minha A nossa paixão. paixão, né? Total, mas a mesma adolescente de 18 que te fez essa pergunta, falava, ela olhando e falou, mãe, nossa, sabe que lugar legal para passar a quarentena seria a casa de vidro, né? Eu falei, será? Mas por quê? A casa de vidro é tão quase um museu asséptico, é ao contrário um pouco hoje, né? Não na época de Lina, um pouco o contrário do que a gente está falando. Imagina, mãe, a floresta, a natureza, a árvore, está tudo dentro de você. Ou seja, tem aquela sensação de fazer parte do mundo. Então, é Você lembra isso a que está Lina, que ela me... escreveu uma carta no final da vida pro Pietro, Sim, falando que ela faria a casa hoje diferente, que ela sim. teria mais mata em volta e que teria uma rusticidade maior, ela teria descomplicado. A casa já é tão muito diferente, né? A Lina dá muito pano para manga, né? Tudo que ela fez maravilhosamente bem. Mas voltando para essa casa democrática, para essa casa que tem que atender todo mundo, eu acho que estando mais nas casas percebemos, e eu tenho recebido ligações e mensagens, que todo mundo quer praticidade. Todo mundo quer entender como fazer com que essa casa funcione melhor para que todos que estejam dentro dela se apoderem dela, ajudem a Sim. mantê-la. Eu acho que está, principalmente aqui no Brasil, estamos vivendo uma grande mudança que também vem vindo. Tenho muitos amigos que moram fora e percebo que eles estão alguns passos na nossa frente. Eu acho que é um caminho meio natural do que vai acabar acontecendo por aqui. Você quase outra. Eu tenho várias perguntas ainda para te colocar. Então, dado que a gente acredita que é uma mudança que está vindo, que esse momento ela só intensificou, eu acho que é mais uma ruptura, mas é engraçado porque a gente está achando muito abrupto, mas parte do Covid, a situação, a quarentena, tudo isso é muito inusitado, é muito novo. Mas alguns sentimentos, algumas sensações estavam vindo já, como essa de uma casa mais democrática, mais prática. Como você pensa o morar, você que gosta de pensar tanto e escrever tanto sobre morar é viver, como, e quase hoje que é quase um morar sobreviver, mas como será o morar no futuro, depois disso tudo, olhando para frente, que você, além dessas pequenas mudanças que você já sente e já está vivenciando, o que mais você imagina para frente? Não será a casa dos Jetsons, será algo assim? Não, eu acho que a gente vai simplificar. Eu acho que já estamos nesse movimento. Eu me questiono se as quarentenas não vão acontecer de tempos em tempos, porque o meio ambiente vai pedir. Não sei. Não sei se a gente está criando Sim, uma é nova um bom era, ponto. né? Sim, Tenho, eu tenho algumas amigas, assim como você, que me ensinam muito, conversando com a Joana. É isso. Estamos num momento que é só um começo. Foi um sim. começo forçado. Não que nada tivesse acontecido antes, mas ele veio para nos provar que muita coisa é possível. Então, como vai ser essa casa? Eu acho que ela não é muito diferente da casa de agora, mas ela é mais pensada. E volto bom, meu marido, vocês sabem, trabalha com turismo. Eu fico só pensando que com esse medo de pandemias, se o ficar em casa com essas novas tecnologias, se viajaremos com os 3Ds, Sim, aquilo que a gente sim, viu Se eu virar um avatar, como que é? Eu esqueci sim. aquele filme. É, Você de tinha esse realidade virtual universo, mesmo. essa É, sim, realidade, exato, realidade virtual. Quem me conhece bem sabe que eu não sou das pessoas mais com maior facilidade com tecnologia. Então, fico pensando se não é isso. Espero que não, porque eu gosto de sentir as coisas de verdade. você- Eu fui criada muito perto da natureza, eu quero que todo mundo
continue. Mas eu acho que essa vai ser a grande mudança nossa, né? Mas você sabe que eu acho que você, como eu, e acho que alguns, a gente tem esse lado esteta, que é o lado da beleza, é uma coisa muito importante que você colocou hoje que me tocou. Quer dizer, uma tecnologia mais soft, mais como a Lia Del Corte colocou, mais humana quase, menos realidade virtual. Eu estava no Web Summit em Lisboa agora, que é o super fórum, é o Super Bowl da tecnologia, e eu assisti todas as palestras sobre casa do futuro. E a casa do futuro, que eu brinquei agora, da casa dos Jetsons, que foi proposta por uma grande empresa de tecnologia, aquilo me assustou tanto que eu falei, eu não quero viver nesse futuro. Não Que é era, isso, assim, né? não é isso que eu quero. Você não saía de casa e o mundo entrava na sua casa, um pouco como está acontecendo agora. Até me arrepio um pouco de Por falar. isso, Aqueles eu não... super telões. Mas assim, você está aqui, você não sai e tudo vem, mas assim, o cheiro é aquele cheiro feito, é da memória. Cadê a terra molhada? Cadê o meu jardim? Que às vezes você pisa numa folha que te cutuca o pé, ou algo que você não vê, a transformação das árvores. Quer dizer, e aí você sabe que meu marido também é fã de tecnologia, para ele acha tudo isso normal, que é assim, que é o está máximo. aqui, né? E, eu acho que a gente vai ter um pouco essa luta de meio termo, assim, do off the grid, tá, o grid está fora. Torço Eu muito para que a gente acho, ache o caminho e pessoas como você conduzam esse caminho também. mas eu acho que nesse momento eu me sinto, eu quero entender melhor tudo que está por vir com a tecnologia para poder trazer de uma maneira coerente para as casas. Eu fiz casa há 20 anos atrás, que fizemos cabeamentos estruturados, etc, etc. E eu sei que a gente usou 10% daquilo. Então, e hoje, esse espaço que ali criou para o Google há 3, 4 anos atrás, Lisa, não sei, quando a gente foi para Milão, 4, não Foi por sei, aí, talvez acho que foi uns 4 anos, 4 anos. né? 3. Aquilo me tocou porque era um espaço etéreo e estava tudo ali, tinha uma casa ali dentro. A tecnologia estava ali, mas ela não agredia. E ela era a favor de quem morava na casa. Então, eu penso muito em entender melhor tudo isso para poder aplicar. Eu não vejo grandes revoluções em estruturas de casa. Eu acho que sim, a gente está construindo melhor, pensando mais na natureza, economizando água, obras limpas, né? Tecnologias limpas. Mas, basicamente, o morar, a estrutura do morar é o ninho. Não, Sim. não vamos, mas a tecnologia vai entrar dentro dessa casa de uma maneira suave e eficiente, né? Espero que sim, eu espero que seja suave, eficiente e humana, do fundo, porque o Humana. bem-estar é pressuposto para a condição humana. E uma das condições do bem-estar é o conforto, a privacidade e a eficiência, que a gente precisa ver isso numa Bom, casa. Então, a gente falou sim, muito da sim. casa eficiente, da casa aconchegante, confortável, mas também da casa privada. Então, o que me assustou, eu acho que dessa casa do futuro, quando o mundo todo te entra ou entra na sua casa, você perde ou a sua saúde, você vai escovar o dente, você já sabe se você está doente, se você não está, você vai na cozinha, a Alexa fala com você o que você quer fazer, quer dizer, você começa a ficar quase que como parte de uma coisa maior e sem privacidade. Você perde um pouco esse senso que a gente está falando até agora de ninho. E é tão bom a gente ter um ninho para voltar, a gente se sente de fato protegido do mundo. E esse sentido de casa que eu acho que a gente precisa ter. Agora, o que não pode faltar na sua casa? Sim. Mas sua voz cortou um pouco. Volta, conta pra gente, o que mais? Má? Acho que a conexão da Marina está um pouco travada aqui. Má, voltou? Má? Marina? Verdade, uma boa música. Má, travou do seu lado. Voltou? Estamos tentando voltar. Aí, voltou. Má, eu acho que você vai ter que repetir um pouquinho que travou antes.
Então, mas a sua voz travou, acho que volta só um pouquinho. Repete, a gente parou no instinto. Vamos para frente. Tá, eu acho que luz, música, verde, isso não pode faltar em casa. Eu podia fazer uma lista de peças de design, de obras que a gente quer ter em casa, mas eu acho que uma boa, a luz linda, até estou no lugar de luz linda hoje, luz, música, verde, isso é meio caminho andado para uma casa deliciosa. Eu sei que às vezes a gente está em apartamento, não pode ter tanta luz, não pode ter tanto verde, mas a gente consegue organizar tudo isso, né, para se sentir em casa, de verdade. Né? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a casa, independente do tamanho, você é uma pessoa perfeita para a gente conversar sobre isso, porque eu conheço e vi toda a sua trajetória e acho que esse aconchego, essa casa minha, essa casa eficiente, essa casa confortável, você trouxe em espaços muito pequenos já. Então não é uma questão de tamanho. A gente vê o Japão, que é um país que tanto nos emociona, as casas ali te trazem, te evocam todas essas sensações, todas essas emoções. Então, isso ainda vale para todo mundo. Eu acho que a beleza que a gente falou, você como esteta e eu como uma grande trabalho com design, com admiradora de beleza, para mim, acho que eu não sei viver sem beleza. Traz essa humanidade e traz isso na casa. E uma outra coisa bacana que eu estava pensando para a gente conversar, que eu também estava lendo, eu adoro, você sabe, eu leio tudo, eu estudo, eu sou quase uma acadêmica disso. Você é acadêmica e eu sensorial, então a gente viaja, uma sabe tudo e a outra só vai olhando, é ou não é? Ela vai me dizendo que não, e a gente tira o melhor dos mundos disso. Mas é super importante, porque às vezes a gente fica tão preso no que lê no acadêmico e perde essas sensações. E você me traz isso. Lissa, você sentiu aquele cheiro? Você viu aquela coisa? E acho que a casa é isso. Assim, isso eu aprendi muito com você. Você vai lembrar disso quando eu falei de uma das minhas mudanças, de uma casa X menor para maior. Eu falei, minha mudança são 5 palmolatos, 2 IPs e as minhas camélias. Fora todo o resto. Então, era essa sensação que eu tinha numa casinha pequenininha de abrir a janela, sentir vento trocado das folhas dos meus ipês, vendo meu palmolato crescer e perdendo as cascas, e a camélia esperando para colher aquelas flores lindas para colocar na mesa. Então, independente do que a gente tem ou não, do tamanho da casa, acho que a gente precisa, a nossa humanidade, ela faz parte dos 5 sentidos, quer dizer, nós não somos robôs por conta disso. Acho que o belo, ele pode ser uma bela música, ele pode ser um belo bolo, até no paladar e no olfato, ele é um cheiro que te evoca sensações, tudo isso é beleza, tudo isso é humanidade. Então, a gente precisa disso para enfrentar os desafios da vida e desafios do momento. Mas eu queria te trazer uma outra citação e uma outra desafio, aí, uma outra questionamento. Segundo a Paula Antonelli, que é uma super curadora, foi curadora do MoMA, design e decoração dão ao mundo algo que ele nem sabia que sentia falta. O que o design e a decoração te trouxe que você nem imaginava que fazia tanta falta? Fora a beleza, fora tudo isso que a gente falou, alguma coisa prática, uma coisa da vida do dia a dia, que você fala, putz, isso ainda bem que inventaram, ainda bem que a decoração me trouxe. O bom design, sem dúvida, ele é funcional e ele traz alguma coisa que te facilita o uso, né? Aquela simplicidade bruta do uso. Você fala, nossa, imagino quem inventou a tesoura, sabe? O tanto que eu acho que é isso. Estou indo lá atrás para pensar, né, na primeira pessoa. Então, eu acho que, sem dúvida, desenho bom não tem preço, né? Sem dúvida. Isso fica para mim.
Que delícia. Má, acho que a gente está quase caminhando para terminar, a gente já esgotou nosso tempo aqui. Tá, que pena. A última provocação, pena, eu Tá. estou adorando, eu queria ficar aqui. A última provocação, pensando assim, nesse momento, se a gente tivesse uma lâmpada do Aladim, assim, um desejo do gênio, que casa, que lugar você queria decorar para trazer esse conforto para o mundo? O que você sentia assim, que se eu pudesse, se eu tivesse esse poder, eu queria fazer isso agora. Ou eu queria fazer essa casa, eu queria fazer isso, uma coisa para pensar, assim, para sonhar, abrindo espaço, eu adoro isso, a janela para o sonho, a janela para a imaginação. O que fica? O que você poderia fazer? Difícil, né? Essa eu não te contei antes. Tomei posse e reorganizei essa casa toda. E essa casa virou um livro que me mostrou viajando pelo mundo, recolhendo, absorvendo, comprando, olhando, sentindo um monte de coisa para fazer essa casinha simples, esse refúgio. Então, eu estou aqui sentada no meu refúgio urbano, que foi uma casa-cor que eu fiz e eu falava de mobilidade, eu tinha 3 caixinhas de vidro que podiam ser qualquer coisa, e essa caixinha de vidro é onde eu estou aqui. Agora eu tirei dessa casa-cor e trouxe. E tem até o quadro, esse circo é meu, porque eu falo que esse canto é meu jeito, é o privilégio de ter um cantinho meu para as minhas... Na primeira pessoa. Então, eu acho que, sem dúvida, desenho bom não tem preço, né? Sem dúvida. Isso fica para mim. Que delícia. Má, acho que a gente está quase caminhando para terminar, a gente já esgotou nosso tempo aqui. Tá, que pena. A última provocação, pena, eu Tá. estou adorando, eu queria ficar aqui. A última provocação, pensando assim, nesse momento, se a gente tivesse uma lâmpada do Aladim, assim, um desejo do gênio, que casa, que lugar você queria decorar para trazer esse conforto para o mundo? O que você sentia assim, que se eu pudesse, se eu tivesse esse poder, eu queria fazer isso agora. Ou eu queria fazer essa casa, eu queria fazer isso, uma coisa para pensar, assim, para sonhar, abrindo espaço, eu adoro isso, a janela para o sonho, a janela para a imaginação. O que fica? O que você poderia fazer? Difícil, né? Essa eu não te contei antes. Tomei posse e reorganizei essa casa toda. E essa casa virou um livro que me mostrou viajando pelo mundo, recolhendo, absorvendo, comprando, olhando, sentindo um monte de coisa para fazer essa casinha simples, esse refúgio. Então, eu estou aqui sentada no meu refúgio urbano, que foi uma casa-cor que eu fiz e eu falava de mobilidade, eu tinha 3 caixinhas de vidro que podiam ser qualquer coisa, e essa caixinha de vidro é onde eu estou aqui. Agora eu tirei dessa casa-cor e trouxe. E tem até o quadro, esse circo é meu, porque eu falo que esse canto é meu jeito, é o privilégio de ter um cantinho meu para as minhas leituras, para as minhas 1000 coisas que gosto de fazer. Então, eu realizei esse sonho, mas eu sonho todo dia com cada projeto novo. Eu penso em hotelaria, penso essas casas antigas sendo sendo restauradas, eu chamaria de restauro, sendo cuidadas com carinho para virarem, para receberem outras pessoas, porque não cabem mais como casa no mundo de hoje, porque são grandes e tal.
torço para que, passando quarentenas e afins, as pessoas voltem a ter mobilidade para visitar esses lugares. Então, se eu pensar, para pensar num desafio hoje, eu sonho que a Fazenda Vargem Grande vire um lugar para receber pessoas, não só para mostrar o Jardim do Burle Marx. É um pouco isso. Estou na fila. Você entendeu? O sonho todo de um sonho novo e a gente segue em frente. Mas isso é super importante, acho que a gente tem que sonhar e projetar e viver um dia após o outro, óbvio, nesse momento difícil, mas se a gente não abrir essa janela para o sonho, para a imaginação, e nas coisas pequenas, as possíveis, as do dia a dia, um pouco mais distantes, um pouco maiores. Eu sei que você é uma sonhadora, por isso que eu não quis deixar de te provocar no final. A grande, né? A grande. A grande inventora de moda. Né? Com certeza. Minha amiga querida, foi uma delícia. Estou com dor no coração de apertar o botão do end, porque eu queria ficar aqui com você. Mas eu queria, por fim, para finalizar, agradecer mais uma vez o Iguatemi, que olha que coisa boa, que através do canal do Iguatemi SP nos juntou, permitiu colocar o papo em dia com todos vocês juntos participando. Tenho visto aqui um monte de mensagem bacana, até de perguntas, de colocações. Desculpa se a gente não conseguiu ler, porque fica difícil falar e ler ao mesmo tempo. Mas esse canal que o Iguatemi abriu nesse momento difícil, Iguatemi com você, tem funcionado super bem, tem trazido conteúdos incríveis. E eu adorei participar, e adorei participar com vocês, assim, com você. Não, obrigada Iguatemi, obrigada, Alissa, amiga querida, obrigada. Amiga do coração. Vamos que vamos em frente. Beijo para todos. Beijão, fiquem bem, né? Beijo. Fiquem bem. Beijão. Ficam todos bem, com saúde. Beijos. Até.